Livro de Gênesis, capítulo de número 1. Título do capítulo: A criação do céu e da terra e de tudo o que nele se contém. Verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Verso 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Verso 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Verso 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verso 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Verso 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Verso 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Verso 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Verso 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Verso 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 13. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Verso 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Verso 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Verso 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Verso 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Verso 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Verso 19. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Verso 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Verso 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Verso 23. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Subtítulo: A criação dos seres viventes. Verso 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Verso 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 26. E disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, já a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Verso 30. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto.